Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Nós estamos na 7ª lição do trimestre, gente. 7º comentário de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. E o tema dessa semana é aos mais pequeninos irmãos. Sábado, 11 de fevereiro. Essa é uma data muito especial, primeiramente porque é sábado, né? O dia do Senhor. Obrigada a Deus por esse presente. E também hoje é o aniversário do meu irmão Wallace. Que Deus te dê muitos anos de vida e que a sua vida seja usada para a honra e glória do Senhor. Parabéns, meu irmão, eu te amo muito. Vamos lá. Sábado 11 de fevereiro, é necessário considerar cuidadosamente e com oração os métodos de ajudar os necessitados. Precisamos buscar em Deus sabedoria, pois Ele sabe mais que os limitados mortais como cuidar das criaturas que fez. Devemos ajudar aqueles que, tendo uma grande família a sustentar, têm de lutar constantemente com a debilidade e a pobreza. Muitas mães viúvas com filhos criados sem pai trabalham muito além de suas forças para manter consigo seus pequeninos e prover-lhes alimento e roupa. Muitas dessas mães têm morrido de excesso de trabalho. Toda viúva necessita de conforto, de palavras de esperança, de encorajamento e muitas que devem receber sólida ajuda. Homens e mulheres de Deus, pessoas de discernimento e sabedoria, devem ser designados para cuidar dos pobres e necessitados, dando prioridade aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Essas pessoas deveriam se reportar à igreja e se aconselharem quanto ao que deve ser feito. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 221 e 222. A majestade do céu identifica os próprios interesses com os da humanidade sofredora. Nossos companheiros e aqueles com quem nos achamos relacionados necessitam de sincera bondade e terna compaixão. É impossível crescer em Cristo, a cabeça viva, a menos que pratiquemos a lição que Ele deu, de solidariedade, compaixão e amor. É impossível refletir a imagem de Cristo a menos que esse amor de origem celestial esteja em nosso coração. Ninguém cruzará os portais da cidade de Deus, caso não reflita esse atributo. Filhos e filhas de Deus, página 148. Uma religião que induz a menosprezar os seres humanos, avaliados por Cristo em tão alto valor que por ele se entregou. Uma religião que nos leva a negligenciar as necessidades humanas, seus sofrimentos ou direitos, é uma falsa religião. Quando desprezamos os direitos do pobre, do sofredor e do pecador, estamos nos revelando como traidores de Cristo. O cristianismo tem no mundo tão pouco poder exatamente porque as pessoas usam o nome de Jesus ao passo que contrariam seu caráter na vida que levam. O nome do Senhor é blasfemado por causa dessas coisas. Nos dias em que a glória do Cristo ressurreto resplandecia sobre ela, foi dito que, na Igreja Apostólica, ninguém considerava exclusivamente nem uma das coisas que possuía. Atos capítulo 4, versículo 32. Não havia nenhum necessitado entre eles. Atos capítulo 4, versículo 34. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa,
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Podemos fazer uma busca no céu e na terra para verificar que não existe revelada uma verdade mais poderosa do que aquela que se manifesta em obras de misericórdia aos que necessitam de nossa compaixão e auxílio. Essa é a verdade tal como se encontra em Jesus. Quando os que professam o nome de Cristo praticarem os princípios da regra áurea, o Evangelho será apoiado pelo mesmo poder que o acompanhava na era apostólica. O maior discurso de Cristo, página 95. Domingo, 12 de fevereiro, vida e mistério de Jesus. Poucos compreendem o amplo significado das palavras ditas por Cristo quando na sinagoga de Nazaré apresentou-se como o ungido. Lucas capítulo 4, versículo do 16 ao 30. Ele anunciou sua missão de confortar, abençoar e salvar os aflitos e pecadores. E então, vendo que a incredulidade e o orgulho controlavam o coração dos seus ouvintes, recordou que, no passado, Deus havia se retirado de seu povo escolhido por causa da incredulidade e rebelião deles, e tinha se manifestado aos habitantes das terras pagãs que não haviam rejeitado a luz do céu. A viúva de Sarepta e Naamã da Síria tinham vivido à altura de toda a luz que possuíam. Assim eles foram considerados mais justos que o povo escolhido de Deus, que havia se desviado dele e sacrificado o princípio à conveniência e à honra mundana. Cristo disse aos judeus de Nazaré uma terrível verdade quando declarou que o apóstata Israel não havia segurança para o fiel mensageiro de Deus. Eles não reconheceriam seu valor nem valorizariam seus esforços. Enquanto os dirigentes judeus professavam ter grande zelo pela honra de Deus e o bem de Israel, eram inimigos de ambos. Por preceito e exemplo, estavam levando o povo mais e mais longe da obediência a Deus, guiando-o para onde o Senhor não poderia ser sua defesa no dia da angústia. Atos dos Apóstolos, página 264. Em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos foram aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 13. Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvido e atendido. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser realizado muito benefício pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará pessoas para Deus. Devemos levar em consideração as aflições, dificuldades e necessidades dos outros. Devemos compartilhar das alegrias e preocupações, tanto dos nobres como de humildes, de ricos como de pobres. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. Cristo orientou: ao redor de nós há pobres e tentados que necessitam de palavras de compaixão e atos de auxílio. Há viúvas que necessitam de solidariedade e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou que os seus seguidores os recebessem como um depósito confiado por Deus às nossas mãos. Muitas vezes eles são abandonados, podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda aparência, nada agradáveis. Contudo, são propriedade de Deus, foram comprados por alto preço e aos seus olhos são tão preciosos quanto nós o somos. Somos membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos dele, são por eles responsáveis.
você será responsável pela morte deles. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz o Senhor. Parábolas de Jesus, página 227. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Os frutos que Cristo quer que produzamos são as boas obras. São as boas obras, palavras amáveis, atos de bondade, de consideração afetuosa para com os pobres, os necessitados e os aflitos. Quando as pessoas são solidárias com os oprimidos pelo desânimo e pela angústia, quando a mão se estende aos pobres, quando os necessitados são vestidos, quando os estrangeiros são bem-vindos no sofá de sua sala e têm um lugar em seu coração. Os anjos chegam bem perto e música ecoa no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. O Pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia e considera seu mais precioso tesouro. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Cada ato de misericórdia realizado em favor dos necessitados e sofredores é considerado como tendo sido feito a Jesus. Quando vocês ajudarem os pobres, compadecerem-se dos aflitos e oprimidos e aproximarem-se dos órfãos, aprofundarão seu relacionamento com Jesus. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 24 e 25. Segunda-feira, 13 de fevereiro, provisão de Deus para os pobres. Embora Deus tivesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse totalmente desconhecida entre eles. Ele declarou que nunca deixaria de haver pobres na terra. Haveria sempre no meio de seu povo aqueles que colocariam em ação sua solidariedade, ternura e benevolência. A lei de Deus concedia aos pobres o direito a certa parte dos produtos da terra. Se a pessoa estivesse com fome, havia liberdade para ir ao campo de seu vizinho, ou ao pomar ou à vinha, e comer do grão ou do fruto para matar a fome. Foi de acordo com essa permissão que os discípulos de Jesus, ao passarem por um campo de trigo num dia de sábado, arrancaram espigas e comeram do grão. Toda a respiga dos campos, pomares e vinhas pertencia aos pobres. Quando estiverem no campo fazendo a colheita, disse Moisés, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 24, do versículo 19 ao 22. E também veja Levíticos capítulo 9, versículo 9 e 10. Patriarcas e Profetas, página 465 e 466. Devemos nos empenhar a copiar o modelo para que o Espírito que habita em Cristo habite em nós. O Salvador não foi achado entre os exaltados e dignos de honra deste mundo. Não passava o tempo entre os que buscavam a própria comodidade e prazer. Andava fazendo o bem. Sua obra era ajudar aos que necessitavam de auxílio, salvar os perdidos, erguer os abatidos, quebrar o jugo da opressão dos que estavam em servidão, curar os atormentados e dirigir palavras de compaixão e consolo aos aflitos e aos tristes. Requer-se de nós que imitemos o modelo, ergamo-nos e trabalhemos, procurando beneficiar os necessitados e confortar os aflitos. Quanto mais partilharmos do Espírito de Cristo, tanto mais veremos o que fazer
por nossos semelhantes. Ficaremos cheios de amor pelas pessoas em perigo e encontraremos nosso prazer em seguir as pegadas da majestade do céu. Nossa alta vocação, página 178. Há muitos para quem a vida é uma luta árdua, sentem suas deficiências e são infelizes e incrédulos. Pensam não possuírem nada pelo que possam ser gratos. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreciação seriam para muitos lutadores e solitários como um copo de água fresca a uma pessoa sedenta. Uma palavra compassiva e um ato de bondade ergueriam fardos que pesam duramente sobre fatigados ombros. E toda palavra ou ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo pela humanidade perdida. Há uma doce paz para o espírito compassivo, uma bendita satisfação na vida de esquecimento de si mesmo em benefício dos outros. O Espírito Santo que habita no coração e se manifesta na vida abrandará corações endurecidos e despertará simpatia e ternura. Ceifaremos aquilo que semeamos. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaurarás a saúde. Salmo 41, do verso 1 ao 3. E o maior discurso de Cristo, página 21. Terça-feira, 14 de fevereiro, o jovem rico. Não sabeis que quando o jovem se aproximou de Cristo e lhe perguntou o que devia fazer para alcançar a vida eterna, Cristo recomendou-lhe que guardasse os mandamentos? Disse ele: tudo isso tenho observado. Ora, o Senhor desejava deixar bem clara esta lição. Que me falta ainda? Sou perfeitamente íntegro. Mateus capítulo 19, versículo 20. Não viu que havia alguma coisa com ele que o impedia de alcançar a vida eterna. Tudo isso tenho observado, disse ele. Então Cristo tocou no ponto sensível de seu coração, declarando: vem, segue-me e terás vida. Que fez o jovem? Retirou-se muito pesaroso, por ser dono de muitas propriedades. Fé e Obras, página 70. O rico que teve tantos privilégios nos é apresentado como alguém que deveria ter cultivado seus dons de modo que suas obras atingissem o grande além, levando consigo as aperfeiçoadas vantagens espirituais. É propósito da redenção não somente eliminar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura, ele não será necessário, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram o seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. O rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro, mas não as riquezas que teriam conservado sua conta justa com Deus. Ele viveu como se tudo quanto possuía lhe pertencesse. Desdenhou o apelo de Deus e o clamor do pobre sofredor. Mas finalmente lhe chegou um convite a que não pôde deixar de atender, por um poder que não se pode questionar nem resistir. Lhe foi ordenado que entregasse os bens de que não será mais mordomo. O homem que havia sido rico ficou reduzido a uma pobreza desesperadora. As vestes da justiça de Cristo, tecidas no tear do céu, jamais podem cobri-lo. Ele que uma vez tinha usado a mais rica púrpura, o mais fino linho ficou reduzido à nudez. Sua oportunidade findou.
Nada trouxe ao mundo e nada pôde levar dele. Parábolas de Jesus, páginas 152 e 153. Há muitos professos cristãos que farão qualquer sacrifício para obter riquezas, e quanto mais êxito tiverem em alcançar o objetivo de seus desejos, tanto menos se importarão com a preciosa verdade e seu progresso no mundo. Perdem o amor a Deus e agem como loucos. Quanto mais prosperam na riqueza material, tanto menos investem na causa de Deus. As obras dos que têm um amor louco pelas riquezas tornam evidente ser impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mostram ao mundo que seu Deus é o dinheiro, prestam homenagem a seu poder e servem ao mundo em todos os efeitos. O amor ao dinheiro torna-se uma força dominante e por sua causa violam as leis de Deus. Conselhos sobre mordomia, página 147. Quarta-feira, 15 de fevereiro, Zaqueu. Zaqueu ficou impressionado, maravilhado e em silêncio diante do amor e da benevolência de Cristo em se rebaixar até ele, alguém tão indigno. Então o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de encontrar abriram seus lábios. Resolveu tornar públicos sua confissão e arrependimento. Diante da multidão, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, verso 8. Quando o jovem rico se afastara de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem pode ser salvo? Marcos capítulo 10, versículo 24 e 26. Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Eles viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. O desejado de todas as nações, página 440 e 441. Conduza o povo a olhar para Jesus como sua única esperança e ajuda. Deixe-lhe margem para atuar na mente, falar a alma e impressionar o entendimento. Não lhe é essencial saber dizer a outros todos os porquês e os paraquês, quanto ao que constitui o novo coração, ou quanto à atitude que eles podem e precisam assumir de modo a nunca pecar. Você não tem que fazer esse trabalho. Não estamos todos constituídos da mesma maneira. Não são iguais todas as conversões. Jesus impressiona o coração e o pecador nasce de novo para novidade de vida. Muitas almas têm sido atraídas a Cristo sem que haja nenhuma violenta convicção, nenhum dilacerar do coração, nenhum remorso aterrador. Olharam para um Salvador erguido e viveram. Viram a necessidade da alma, viram a suficiência do Salvador e suas exigências. Ouviram-lhe a voz dizendo: siga-me, e levantaram-se e seguiram-no. Essa conversão foi genuína e a vida religiosa foi tão decidida como a de outros que sofreram todas as agonias de um processo violento. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 150. A base de nossa esperança em Cristo é o fato de nos reconhecermos a nós mesmos como pecadores em necessidade de restauração e redenção. É por sermos pecadores que temos coragem de reivindicá-lo como nosso Salvador. Cuidemos, pois, para não tratarmos com os que erram de maneira que deem aos outros a ideia de julgar-nos, não termos nós necessidade de redenção. Não denunciemos, nem condenemos ou destruamos, como se fôssemos sem defeito.
É obra de Cristo consertar, curar e restaurar. Deus é amor em si mesmo, em sua essência. Ele não dá a Satanás nenhuma ocasião de triunfar, fazendo aparecer aos nossos inimigos o que temos de pior ou expondo-lhes nossas fraquezas. Cristo veio para colocar a salvação ao alcance de todos. Não foram passados por alto os mais errantes, os mais pecaminosos. Sua obra era especialmente em favor dos que mais necessitavam da salvação que ele veio trazer. Nos Lugares Celestiais, página 291. Quinta-feira, 16 de fevereiro, considere Jó. Em cada igreja deve ser estabelecido um fundo para os pobres. Então, cada membro apresente a Deus uma oferta de gratidão uma vez por semana ou uma vez por mês, conforme for mais conveniente. Essa oferta exprimirá nossa gratidão pelas dádivas da saúde, do alimento e do vestuário. E, segundo Deus nos tem abençoado com esses confortos, separaremos para os pobres, sofredores e aflitos. Desejo chamar a atenção de nossos irmãos especialmente para este ponto. Lembrem-se dos pobres, renuncie a alguns de seus luxos, sim, até mesmo as comodidades, e ajudem aqueles que apenas conseguem o mais escasso alimento e vestuário. Fazendo isso por eles, vocês o estão fazendo por Jesus na pessoa de seus santos. Ele se identifica com a humanidade sofredora. Não esperem até que estejam satisfeitas todas as suas necessidades imaginárias. Não confiem em seus sentimentos, dando quando estão inclinados a fazê-lo e retendo quando não têm desejo. Deem regularmente 10, 20 ou 50 centavos por semana, como desejariam ver escrito no registro celestial no dia de Deus. Seus bons desejos, nós lhe agradecemos por eles, mas os pobres não podem se manter em conforto com bons desejos apenas. Precisam de provas tangíveis de sua bondade, em forma de alimento e vestuário. Deus não pretende que nenhum de seus seguidores tenha de mendigar o pão. Ele lhes deu abundância a fim de que vocês possam suprir as necessidades que, pelos seus esforços e economia, eles não são capazes de suprir. Não esperem até que chamem sua atenção para suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Percorram a comunidade para inspecionar e verificar o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 127 e 128. Aproveitem enquanto podem os privilégios de fazer o bem. Essas vantagens são como a chuva passageira que os irrigará e fará reviver. Aproveitem cada oportunidade ao seu alcance para fazer o bem. Mãos ociosas recolherão colheita pequena. Para que viverão as pessoas mais velhas, senão para cuidar dos jovens e ajudar os desamparados? Deus os confiou a nós, que temos mais idade e experiência, e nos pedirá contas se negligenciarmos os deveres nesse sentido. Poucos, contudo, têm o verdadeiro senso do que significa a palavra cristão. É ser semelhante a Cristo, fazer o bem aos outros, ser destituído de todo egoísmo e ter a vida assinada por atos de benevolência desinteressada. Notem a preciosa recompensa prometida aos que assim fazem. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Isaías, capítulo 58, verso 8. Aqui está uma promessa muito preciosa para todos os que se interessarem no caso daqueles que precisam de ajuda. Como Deus pode abençoar e prosperar aqueles que não têm cuidado algum, senão por si mesmos, e que não usam aquilo que lhes foi confiado para glorificar seu nome na terra?
Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 276 e 277. Sexta-feira, 17 de fevereiro, estudo adicional. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Com essas palavras, Cristo descreveu aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo. Mostrou que o veredito gira em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas dois grupos, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. O desejado de todas as nações, página 512. Ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis, está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvor nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Lá, todo ato de misericórdia promove música. O Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre seus mais preciosos tesouros. O desejado de todas as nações, página 513 e 514. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente sábado.